Você tá andando numa floresta à noite. O que você prefere encontrar? Um urso, um homem ou um stalker disfarçado de amigo com segundas intenções? Provavelmente vai acabar com a sua vida. Oi, meu nome é Shun e hoje iremos falar sobre o filme Obsessão, que se tornou um fenômeno com todo mundo que assiste. E digo mais, não é à toa. É, meu modo. Meu amor. E o filme foi produzido com o orçamento de um pacote de creme crack e um suco Tang, tá rendendo bilhões de bilheteria. O filme nos mostra a história de Bear, que é apaixonado por sua melhor amiga Nick e planeja se declarar para ela. Mas ao invés disso, ele faz um pedido para um graveto mágico, onde ele deseja que a Nick o ame mais que tudo no mundo. Com isso, a Nick começa a ficar assustadoramente obcecada e sombria, e isso começa a pisar no calo do Bear. Podia ser facilmente o início de uma comédia romântica, com um final de lição de moral, como cuidado com o que você deseja. Mas não. Aqui o filme tira da visão do coitadinho que ama a amiga e ela não enxerga que ele é um cara legal, que ele é o amor da vida dela e ela não enxerga isso, que ele é a pessoa perfeita para ela, e nos mostra um homem totalmente egocêntrico. É um filme de terror, mas não é um filme típico com jumpscares, então não vá assistir o filme esperando uma invocação do mal, um filme como A Freira, que você começa a ouvir um ruído muito alto, aí silêncio e depois você toma um choque. Não. Apesar do filme ser da Universal com a Focus, ele bebe muito da fonte de filmes da A24, como Hereditário, Corra. Eu não sei se Corra é da A24, eu esqueci. E também Pearl, porque dizem que a atriz se inspirou muito na Mia Goth para interpretar a Nick. Então espere um filme mais pro lado terror psicológico do que tipo, um sustinho ou uma assombração no Nick. A atriz que interpreta a Nick, ela dá um show de atuação e é o grande destaque do filme, pois ela oscila entre a verdadeira Nick e a entidade que tomou posse do seu corpo. Ela realmente te assusta, tipo, ai, que medo de mulher bonita, de verdade. Ela se destaca muito no filme. E o filme vai escalando e na medida que ele escala, você se pergunta em que momento irá doer o calo do Bear. O que falta para ele acabar com isso logo, acabar com o sofrimento da Nick, ver que isso não é o certo. E é um filme angustiante que te deixa inquieto, porque ao mesmo tempo que você tá numa cena em que o Bear tá no trabalho e a Nick não tá, você fica se perguntando o que que ela tá fazendo, onde ela tá, ela tá vendo isso, o que tá acontecendo, ela tá perseguindo ele, você fica tensa com o que tá acontecendo e o que pode estar acontecendo. Então você também sofre no seu imaginário, tentando imaginar o que tá acontecendo de fundo. É uma recomendação minha, não que eu seja uma pessoa formada em cinema, mas convenhamos, não é todo terror que presta ultimamente. Então eu recomendo que você assista. É um filme que tá agradando todo mundo. Qualquer pessoa que assista tá falando que é um filme bom, recomendo muito que você assista. Agora vamos pra parte com spoilers sobre o filme. Então se você não assistiu o filme ainda, pode parar o vídeo por aqui, depois você volta e aí a gente pode discutir também. Fechou? Em outros filmes, ou em qualquer outro tipo de gênero sem ser o terror, o diretor nos faria ver o Bear como coitado, como, ele é um cara legal, ele é tão timidinho e ele é afim da garota impossível, que é amiga de todo mundo, que é legal também, que é popular. Tadinha. Tadinha, que barra. Mas não, aqui é bem diferente. Desde o começo ele nos mostra que o Bear é apaixonado não pela Nick, mas pela idealização da Nick, porque ele não se importa com o que acontece com ela. Ela fala pra ele: eu vou sair do trabalho que a gente tá porque não tá me fazendo bem, eu quero escrever um livro. A preocupação dele não é a saúde mental dela, é, nossa, eu não vou mais te ver todo dia. Poxa, vou perder o contato com ela. Ao invés de se preocupar do porquê que ela não tá bem no trabalho. Será que tá faltando alguma coisa na vida dela? Será que ela precisa de ajuda? Não, passa na cabeça dele. O filme já começa com ele testando, treinando se declarar pra ela, com um amigo dele, que inclusive poderia ter evitado o filme de acontecer se tivesse falado que tava ficando com a Nick no off, e casualmente, mas poderia ter falado. Mas tudo bem. Nisso que ela começa a perceber que ele tá querendo falar alguma coisa pra ela, e ela questiona ele se ele gosta dela, ao invés de falar o que ele sente pra ela e entender que o não ele já tem, ele fala: não, só te vejo como amiga. Ela vai pastar, vai pra casa dela, e nisso ele acaba apelando pra uma amarração express com um graveto de carvalho, eu acho, não lembro, que faz com que ela ame ele mais que tudo no mundo. Dizem que quando você faz um pedido, você não pode desejar coisas que interfiram na vida dos... Como no caso ele pediu que algo interferisse no que a Nick sente por ele, o que assume o corpo dela não é um amor recíproco com ele, não, é uma entidade maligna. A gente acabou e a gente não tem mais nada. Não tem motivo você tá fazendo isso no meu portão, muito menos na minha... Aqui foi o negócio aqui, ó. Eu não disse que vai fazer.
E ele é tão egocêntrico que não parou. Ele não parou com nada do que ela fez. Ele não parou quando ela pegou o gato dele que estava enterrado e colocou na frente dele como uma espécie de celebração da morte do gato. Ele não parou quando ela pegou o gato, cozinhou e fez um sanduíche pra ele. Ele não parou enquanto ela surtava, enquanto ele dormia e observava ele dormindo no canto de uma forma totalmente assustadora, bem Vale da Estranheza. Que ela tava bizarra ali. Tinha gente rindo na sessão, mas eu achei bizarro. E ele não parou nem quando a Nick, a entidade, matou a amiga dele, que genuinamente gostava dele. E digo mais, ele teria traído a Nick na cena do carro se ela não tivesse matado a amiga. Porque quando ele viu que uma pessoa genuinamente poderia gostar dele sem ser a pessoa que ele idealizava, eu tinha certeza que ele ia trair ela. Eu tenho certeza. Aquela cena foi bizarra. Nossa. Em nenhum momento o Bear cogita em salvar a Nick, nem quando o vendedor do trequinho, lá, Eu esqueci. É engraçado, mas eu esqueci. A mandinga dele, nem quando o vendedor mostra a Nick, a verdadeira Nick, agonizando de dor no telefone, porque ela tá num transe fragmentado quando ele diz que quem vai assumir o lugar é tal personalidade, a mesma coisa acontece com a Nick, só que de uma forma muito pior. Aqui já deixa de ser esquizofrenia, que é amarração mesmo. Mas pra mim, a cena mais bizarra, além da cena do carro, é a cena em que o Bear recebe uma mensagem dessa amiga dele pedindo pra ele encontrar com ela, porque ela quer mostrar uma coisa muito importante pra ela, pra ele. E a entidade tá num transe que ela tá dormindo. E quem assume o corpo é a Nick. E a Nick implora pro Bear matar ela, porque ela não tá aguentando mais. Ela não tá suportando essa dor. Ela já fez coisas bizarras e isso tá fora do que é ela realmente. E ao invés de se preocupar com o sofrimento da Nick, que é uma pessoa que ele ama, ele pergunta: é tão difícil me amar? É tão difícil me amar? Ou seja, ele não ama ela. Ele ama só o que ele criou na cabeça dele. Ele não se preocupa com o amor dela. Ele só se preocupa em ser amado. Ele não quer saber, tipo, dela. Ele só quer saber de ser amado. Depois que ele vê que a amiga dele gosta dele, aí ele nem se é Nick, se é amiga, meu, tá nem aí, é buraco, é dela. Tanto é que no final, depois de matar todo mundo, o Bear opta por se matar e pra acabar com esse sofrimento, pra acabar com esse transe. Mas não pra libertar a Nick, mas sim pra tirar o dele da reta. Porque ele não parou quando ela matou o amigo. Ele tentou se desviver com a arma, mas ele é covarde, não conseguiu. Ele tentou com os remédios, mas ele não conseguiu também, porque ele é um imbecil. Só que aí a entidade da Nick deseja com o trequinho que o Bear ame ela, só que não deu tempo. E aí os remédios deram a overdose dele e ele morreu. A Nick acorda desse transe e vê todo mundo de Vasco na casa, a casa toda suja, ensanguentada. O Ian, o amigo dela, no chão com Deus. A menina, prefiro nem comentar, eu quero que vocês vejam como ela tá no filme. Eu vou evitar falar sobre isso, que é bizarro. Ou seja, o Bear se matou pois não queria lidar com as consequências dos atos dele e deixou tudo pra Nick quando ela acordasse. Ele não ama ela. Eu vi gente defender o Bear, mas ele amava ela, nossa, mas ela gostava dele. Gente, não existe isso. Em nenhum momento existiu isso. Uma cena também que teve foi do Bear tendo relações sexuais com a Nick e ela totalmente apática. Ela não suspirava, ela não gemia, ela não demonstrava prazer, nada. A princípio, eu fiz o comentário, tipo, de nossa, mas do nada soltar essa cena, até entender que ela tem uma mensagem. Muitas pessoas comentaram que ele não era a entidade, e sim a própria Nick. E aquilo, como foi o filme inteiro, na verdade, foi contra a vontade dela. Foi sem consentimento dela, feito só pelo prazer do Bear. Ou seja, ela foi... Ninguém me convence do contrário. Nossa, mas a Nick dava sinais que gostava dele. Tem um momento crucial do filme que demonstra que não, ela não sentia nada além de amor fraterno com ele, nada além de amizade. Na cena da festa na casa do Ian, a Nick começa a recitar um trecho da história original de João e Maria, onde é narrado um ato entre os irmãos, nos mostrando que ela enxergava o Bear como irmão. O que ele estava fazendo com ela era muito além, era literalmente o trecho que ela encerra, tipo, todo mundo estranho com ela, falando, mano, meu Deus, isso vai acabar a luz aqui
do meu negócio. Esse é o tipo de filme que você tem que ver pelo menos 2 vezes pra pegar mais detalhes dele, pois tem muitas camadas. É um filme cheio de camadas. Seja nas sombras, no escuro do cenário, nas falas, nos gestos dos personagens, no fundo, tudo tem uma camada. Quando você vai mexer na internet depois que você vê o filme, você vê que muita gente pegou muito detalhe e você fica com vontade de ver de novo pra pegar esses detalhes. Inclusive, a maquiagem e edição do filme nos traz muita sensação de Vale da Estranheza, pois há cenas em que a entidade está nos cantos, com uma aparência fora do comum, mas que também é humana, movimentos estranhos, parecendo até um The Sims. Tem uma cena lá, depois que eles voltam, que ela tá, tipo, andando muito esquisita. Essa cena mexeu um pouco comigo, não sei de que jeito. Sinistro. Pra mim, o filme nem existiria se o amigo do Bear tivesse falado que ele fica com a Nick casualmente. E, inclusive, foi o mais sensato do filme, pois quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido, ele desejou ter muito dinheiro. O dinheiro caiu na hora. Na hora. Pra mim, foi o mais esperto. Ele e o vendedor da loja, que também desejou alguma coisa que aconteceu de forma boa e não teve reclamação. Também não sei o que ele pediu. Esse é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida. Possivelmente o melhor terror por agora. E é uma indicação minha pra você que adora um terror psicológico e uma mulher maluca. Pernas surtadas. Fica com ela então! Fica com ela! Agora me respondam qual o pedido que você faria pro graveto. Eu Opa, eu. pediria pra você curtir esse vídeo e compartilhar. Upsi.